Que a tua palavra produza vida, que a tua palavra produza unção, graça, que a tua palavra produza paz no nosso coração. Que eu tenha equilíbrio emocional para chorar quando for preciso, não somente por mim mesmo, mas chorar com o outro e me alegrar também quando for a oportunidade. E não somente me alegrar por causa daquilo que está acontecendo comigo, mas me alegrar por aquilo que acontece com o meu próximo. Ter uma explosão de alegria quando eu souber que alguém conquistou algo na vida. Porque muitas vezes a nossa atitude tem sido egoísta, de chorar ou rir somente por nós mesmos, mas que o Senhor nos faça sensíveis e que a nossa alegria contagie as pessoas. Que a nossa alegria ou o nosso pranto contagie as pessoas. Queremos influenciar as pessoas de uma forma positiva. Se você tiver, não sei, talvez como eu, se você for uma pessoa tímida, vai para um canto, vai para um quarto, mas chora. Isso vai te fazer bem. Tanto para a mente quanto para a pele, o choro ajuda a eliminar toxina, olha só, e alivia o estresse. Chorar nos acalma e protege o nosso corpo até de bactérias. Chorar hidrata os olhos. Na verdade, o soro lacrimal, ele já é produzido por nós o tempo todo e ele fica lubrificando os nossos olhos. Só que quando nós estamos muito emotivos, esse soro lacrimal é produzido numa quantidade maior e isso vem à tona. Então chorar hidrata os nossos olhos. Chorar pode fazer bem para a mente. Chorar faz bem para o nosso cérebro. E para encerrar aqui essa transmissão, o riso é contagioso. Você já viu isso? Quando você está rindo muito, talvez de algo que você se lembrou. E aí a pessoa ao seu lado começa a olhar e fala assim, você está rindo de quê? E ela começa a rir também. Começa a rir junto com você, às vezes sem saber do que você está rindo. Assim como o choro também é contagiante. Ou seja, você já foi num velório de alguém que você não sabia nem quem era, mas quando estava todo mundo chorando ali, você começou a chorar também? O riso e o choro são contagiantes. O riso e o choro contagiam. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O contágio emocional acontece se a pessoa estiver interagindo com alguém que está sentindo algo forte e faz com que a outra pessoa tenha a mesma emoção. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Você vai agir ou vai ficar aí chorando? Faça as duas coisas. Chore quando for preciso, haja quando for preciso. Se alegre no tempo certo e se entristeça também no tempo certo. Ficar triste não é pecado. Expressar a emoção não é pecado. Não é porque você deixa de pôr para fora as emoções que elas não existem. Não pense que você é mais equilibrado, mais forte, porque você não põe para fora as suas emoções. Na verdade, você está represando essas emoções e talvez elas estejam te fazendo um mal muito grande. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei se o seu tempo tem sido de pranto ou de festa, mas não importa. Eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar a sua vida aqui, diante do Senhor. Certamente eu tenho mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. A vida, ela passa muito rápido, irmãos. E nós temos que aproveitar cada momento.
junto das pessoas. Porque nós temos que entender que nós não teremos a presença dessas pessoas para sempre conosco. Haverá um dia em que nós teremos que nos despedir de todas essas pessoas. Ou talvez nós vamos partir antes delas. Seja o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, os sobrinhos, os cunhados, os agregados da família. Todas essas pessoas são importantes e a vida não seria a mesma sem elas. Então, não chore por coisas, chore por pessoas. Não se alegre por coisas, se alegre por pessoas. Porque elas, no final, são o que importam para nós. Dinheiro, carro, casa, roupa, tudo isso vai passar. E no final da vida, o que vai estar guardado na nossa memória são as pessoas. Eu fiz uma viagem maravilhosa para lugares maravilhosos, mas se eu não estivesse junto com as pessoas que eu amo, essa viagem para mim não faria sentido. E a vida é uma grande viagem. E para que ela tenha sentido, para que cada dia você acorde com essa emoção, com essa felicidade, isso tem que estar associado à presença das pessoas. Amém? No nome de Jesus, eu quero orar por você. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelos sentimentos, porque, segundo a ciência, isso é o que nos faz diferentes dos outros animais. Nós não somos animais irracionais, somos animais racionais. Temos uma mente, temos uma alma que se alegra, que se entristece, que sente a dor, que sente alegria, que ri, que dá gargalhadas. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, porque se estamos rindo, se estamos chorando, se estamos sentindo, é porque estamos vivos, é porque o Teu Espírito Santo nos fez dessa forma. E por isso nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Eu quero pedir que o Senhor vá de encontro à vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor dê mais motivos para ele se alegrar do que para se entristecer. Que o Senhor nos dê razões para levantarmos todo dia da nossa cama, arregaçarmos as nossas mangas, fazer o que precisa ser feito, tomar as decisões que precisam ser tomadas, e que as nossas lágrimas sejam também uma atitude na nossa vida. Porque a Tua palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas. Então, que as lágrimas que nós temos derramado ao longo da nossa vida se transformem em sementes e que essas sementes gerem frutos e que esses frutos possam ser colhidos por nós. E que o riso, que muitas vezes nós temos dificuldade em colocar para fora, ele também possa vir à tona de uma forma natural, de uma forma espontânea, e contribua com a nossa saúde física, mental, emocional, com o nosso bem-estar. Que a nossa vida seja mais leve, que o nosso olhar seja um olhar de compaixão, não somente para as pessoas, mas para nós mesmos. Que nós não percamos, ó Pai, a sensibilidade. No nome de Jesus. Que a Tua palavra produza vida, que a Tua palavra produza unção, graça,
Que a tua palavra produza paz no nosso coração. Que eu tenha equilíbrio emocional para chorar quando for preciso, não somente por mim mesmo, mas chorar com o outro e me alegrar também quando for a oportunidade. E não somente me alegrar por causa daquilo que está acontecendo comigo, mas me alegrar por aquilo que acontece com o meu próximo. Ter uma explosão de alegria quando eu souber que alguém conquistou algo na vida. Porque muitas vezes a nossa atitude tem sido egoísta, de chorar ou rir somente por nós mesmos. Mas que o Senhor nos faça sensíveis e que a nossa alegria contagie as pessoas. Que a nossa alegria ou o nosso pranto contagie as pessoas. Queremos influenciar as pessoas de uma forma positiva. É por isso que eu oro, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Ela transformou a minha vida e ela pode transformar a vida de alguém. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nós temos aqui na descrição desse vídeo várias formas de apoiar esse projeto evangelístico que é independente, que não está vinculado a nenhuma igreja, não estamos ligados a nenhuma igreja. Somos um projeto independente que caminha com as próprias pernas e que tem no mínimo 7 pessoas envolvidas para que isso seja levado ao ar todos os dias. Então tem várias maneiras de você nos ajudar, de nos apoiar aí. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Aproveitando aqui, só para agradecer aqui a presença na transmissão da Mariana e do Gabriel, que estavam conosco até ontem, mas cada um já partiu para o seu destino. E eles estão me cumprimentando aqui. Deus te abençoe, meus filhos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro, se Deus permitir. Porque o choro também traz benefícios. E o choro é tão necessário na nossa vida que a palavra de Deus diz, em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, deve haver equilíbrio entre choro e riso. Muitas vezes nós choramos por tristeza, por medo, por decepção, por raiva, mas nós também choramos de felicidade. Como eu disse aqui, quando nós rimos demais, nós chegamos a chorar. Nós choramos de tanto rir. Então, não importa o motivo, as lágrimas sempre estarão presentes na nossa vida. Isso é algo certo. Para alguns, o choro pode ser uma importante pausa para organizar os pensamentos antes de resolver impasses. Às vezes você tem uma questão assim importante e você para e começa a pensar naquilo e você começa a pensar nas consequências que aquela decisão poderá trazer ou no desfecho que aquela situação vai tomar e você começa a chorar. E aí depois do choro você respira aliviado, você se levanta, vai lá e faz aquilo que é necessário. Então o choro pode representar essa importante pausa para organizar os pensamentos. O choro acontece quando as pessoas se emocionam. E é interessante que eu passei praticamente 80% da minha vida profissional trabalhando em aeroportos. E nesses últimos dias eu passei por alguns aeroportos também. E eu me lembrei de uma coisa, de uma característica que está relacionada aos aeroportos. O aeroporto é um lugar de emoções.
Os aeroportos são um lugar de emoções, porque são um lugar de despedida, mas também são um lugar de receber as pessoas. Alguém que nós não víamos há muito tempo, nós nos encontramos ali porque ela está chegando no aeroporto. E aquilo promove o choro de alegria. Mas quando as pessoas estão partindo e nós sabemos que não vamos encontrá-las por muito tempo, ou que talvez ali seja uma das últimas vezes em que nós vamos vê-las, nós choramos também. Choramos de saudade, choramos de emoção, choramos de tristeza. Então, o choro acontece quando nós nos emocionamos. O sistema, explicando aqui cientificamente, o choro. Existe um sistema que é o sistema límbico. Ele está localizado no cérebro e ele é o responsável por esses sentimentos. Então, o choro está associado a um estímulo emotivo. E ele se junta àqueles que já estão armazenados no nosso cérebro a partir das experiências anteriores que nós tivemos. E eles geram respostas fisiológicas no nosso corpo. E uma delas, talvez a principal, é o choro. E aí algumas pessoas perguntam assim, será que chorar faz bem? Ah, pastor, chorar produz ruga. Eu vou ficar velho mais cedo. Eu vou falar aqui sobre os benefícios do choro. De acordo com a ciência, do ponto de vista emocional, o choro é um mecanismo de descompressão que nos permite aliviar o estresse e a dor. E essa válvula de escape é uma ferramenta importante para a nossa saúde física e mental. Ignorar as emoções, que é o que muitas pessoas têm feito, e os especialistas chamam isso de um comportamento regressivo. Ignorar as emoções traz um impacto negativo para a nossa saúde. Alguns estudos já atrelaram o represamento das emoções a um sistema imunológico menos equilibrado. Ou seja, quando você retém as emoções, quando você não coloca para fora as emoções, você perde em imunidade. E assim como represar as emoções provoca maior índice de doenças cardiovasculares e condições de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Porque o choro produz uma espécie de analgésico natural quando ele é formado. E ele libera uma série de hormônios no nosso organismo. Essas substâncias, que são a ocitocina e a endorfina, trazem uma sensação de bem-estar e ajudam a diminuir a dor física e a dor emocional. Para algumas pessoas, é um grande desafio aceitar a existência de alguns sentimentos, de sentimentos determinados, como o luto e a frustração. Mas por mais óbvio que seja, é preciso lembrar sempre que chorar faz bem à saúde. Então, permita que lágrimas rolem do seu rosto quando for necessário. Ah, mas eu estou na frente dos meus filhos, eu estou na frente das pessoas. Deixe as lágrimas rolarem. O choro pode ser visto como um grande mecanismo de empatia com nós mesmos. Eu estava refletindo sobre isso e eu entendi que o choro é sinal de que a alma ainda está viva. O choro é sinal de que a alma ainda está viva. O choro é um sinal de compaixão. Talvez seja por nós mesmos. Às vezes a gente se sente assim, coitado, né? A gente tem pena, tem dó. E eu falo essa palavra aqui sem medo de parecer, não sei, de parecer mal compreendido, né? Porque as pessoas falam assim, não precisa ter dó de mim, não. Não, às vezes a gente tem dó da gente mesmo. Ou dó de alguém, ou dó das pessoas, né? E você vê uma situação, às vezes de um animal abandonado e você chora. É sinal de que a alma ainda está viva. O choro é um sinal de empatia.
Se você chora por você mesmo, por causa da sua própria dor, isso é bom. É sinal de que você ainda se preocupa consigo mesmo. Porque quem não está nem aí mais, nem chorar consegue. Chorar, seja por tristeza, por raiva, por felicidade e até por crises de riso, pode fazer bem. Eu estava num voo com a minha esposa ontem e nós assistimos um filme e nós choramos de alegria, choramos de tristeza, choramos porque começamos a refletir na vida. E os nossos filhos ficavam olhando assim, falando, gente, mas vocês estão chorando e começando a rir ao mesmo tempo, o que é isso? É porque nós estávamos ali colocando para fora as nossas emoções. Tem pessoas que choram, aquele choro contido, né? Aquela uma lágrimazinha que rola assim, ó. E aí ela enxuga rapidinho, né? Se recompõe. Não, deixa rolar. Deixa rolar essa lágrima aí, põe para fora. Se você tiver, não sei, talvez como eu, se você for uma pessoa tímida, vai para um canto, vai para um quarto, mas chora. Isso vai te fazer bem. Tanto para a mente quanto para a pele, o choro ajuda a eliminar toxina, olha só, e alivia o estresse. Chorar nos acalma e protege o nosso corpo até de bactérias. Chorar hidrata os olhos. Na verdade, o soro lacrimal ele já é produzido por nós o tempo todo e ele fica lubrificando os nossos olhos. Só que quando nós estamos muito emotivos, esse soro lacrimal é produzido numa quantidade maior e isso vem à tona. Então chorar hidrata os nossos olhos. Chorar pode fazer bem para a mente. Chorar faz bem para o nosso cérebro. E para encerrar aqui essa transmissão, o riso é contagioso. Você já viu isso? Quando você está rindo muito, talvez de algo que você se lembrou, e aí a pessoa ao seu lado começa a olhar e fala assim, mas você está rindo de quê? E ela começa a rir também. Começa a rir junto com você, às vezes sem saber do que você está rindo. Assim como o choro também é contagiante. Ou seja, você já foi num velório de alguém que você não sabia nem quem era, mas quando estava todo mundo chorando ali, você começou a chorar também? O riso e o choro são contagiantes. O riso e o choro contagiam. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O contágio emocional acontece se a pessoa estiver interagindo com alguém que está sentindo algo forte e faz com que a outra pessoa tenha a mesma emoção. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com você hoje. Você vai agir ou vai ficar aí chorando? Faça as duas coisas. Chore quando for preciso, haja quando for preciso. A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final. No final eu vou fazer uma oração por todos vocês que escreverem aqui nos comentários e aqueles que vierem a assistir essa mensagem depois também serão alvo dessa oração. Para você ajudar o nosso projeto, eu peço a você que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative as notificações e que você não deixe de compartilhar essa mensagem com seus contatos, porque assim nós conseguimos alcançar muito mais pessoas. Amém? No nome de Jesus. Eu estou viajando nesse momento, eu estou numa viagem com a minha família,
mas eu fiz questão de fazer essa transmissão aqui. Já tem alguns finais de semana que eu não consigo transmitir o culto ao vivo, mas hoje por mais precária que seja a estrutura aqui, qualidade da internet, iluminação, eu quis compartilhar uma palavra com vocês. Por isso eu peço que você fique atento a essa mensagem. Eu intitulei essa palavra como vai agir ou vai ficar chorando? Esse é o tema dessa mensagem. Vai agir ou vai ficar chorando? Eu quero começar com a leitura de um trecho de Salmos 126. Salmos 126, versículos 5 e 6. Abra sua Bíblia e, se você puder, acompanhe essa palavra comigo. Salmos 126, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Quantas vezes nós já dissemos ou ouvimos essa expressão? Você vai agir ou vai ficar aí chorando? No sentido de pare de se lamentar, se levante, tome uma atitude. Você já ouviu isso, né? Ou já disse isso alguma vez? Eu quero dizer para você que hoje, sobre essa nova visão que eu vou adquirindo ao longo da vida, ao longo do tempo, eu quero dizer a você que as duas coisas são importantes. O agir é importante. Tomar uma atitude diante de uma situação é necessário. Mas às vezes o choro também será algo necessário e será algo inevitável. Em muitos momentos da nossa vida, a única atitude que nós vamos poder ter será nos assentar e chorar. Deixa eu só ver aqui se a transmissão está ok. Tem pessoas online aqui conosco. Paz do Senhor, irmã Andréia, os irmãos que estão entrando. Algumas pessoas aqui interagindo, né? Me digam, por favor, se o som está ok para vocês. Se está tudo ok. A irmã Eleonora, irmã Edna. Amém. A princípio parece que está tudo ok aqui, tá? A irmã Eleonora diz que está tudo ok. Bom dia, graça e paz. Poucas pessoas, né? Porque eu não estou acostumado a transmitir nesse horário, mas essa mensagem vai ficar salva e as pessoas que aguardam o nosso culto dominical, elas vão poder assistir depois com calma. Amém? É porque mais tarde, no horário das 19 horas, por volta das 19 horas, eu estarei em trânsito, estarei em voo e eu não vou conseguir. Bom, vamos continuar aqui então. É importante agir, ter uma atitude, se levantar, mas às vezes é importante chorar também. É importante parar um pouquinho e dar vazão aos nossos sentimentos. Nós aprendemos ao longo da nossa vida a inibir os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós tínhamos que, quando éramos crianças e começávamos a chorar, nós éramos repreendidos. Nós tínhamos que engolir e repreender o choro. E isso fez com que muitas pessoas se tornassem doentes, emocionalmente falando, se tornassem secas por dentro.
com dificuldade em expressar os seus sentimentos. Só que muitas pessoas passaram a achar que são fortes por causa disso, que elas são mais fortes do que os outros por conta disso. Começou-se a entender que as pessoas que não expressam as suas emoções é porque são mais equilibradas, porque são mais centradas, porque dificilmente nós as vemos expressar o seu sofrimento. Mas na verdade essas pessoas, elas estão se tornando insensíveis. O que acontece é que as emoções continuam existindo, quer as expressemos ou não. Quando não colocamos os nossos sentimentos para fora, eles se acumulam dentro de nós. E isso pode provocar grandes males. O choro é uma atitude importante. Assim como o riso, a gargalhada é uma atitude importante. Quando rimos muito, chegamos a chorar de rir. Ou seja, as emoções boas e más, de qualquer maneira, se transformam em lágrimas. Quando alguém chora, seja por alegria ou tristeza, seja pela chegada ou pela partida, aquilo é a expressão máxima do sentimento. É porque a emoção transbordou a ponto de se transformar em lágrimas. E como isso nos faz bem. Eu encontrei uma pessoa em um desses aeroportos pelos quais eu passei, que ela se aproximou de mim em lágrimas, lágrimas de alegria, lágrimas de gratidão pelo minuto com Deus. E ela dizia o quanto as palavras diárias postadas aqui fazem a diferença na vida dela, ajudaram ela a superar um momento difícil. E aquela gratidão se expressou em lágrimas. As emoções, boas ou ruins, em algum momento elas virão à tona e elas serão expressadas muitas vezes com lágrimas. E como isso nos faz bem. Presta atenção, essa palavra de hoje é para que você seja mais extrovertido. E olhe que quem está falando aqui é uma pessoa totalmente introvertida. Eu sou alguém que demoro muito para expressar os meus sentimentos. Mesmo estando em família, como eu estive nesses dias, com minha esposa e os meus filhos, eu sou aquela pessoa que se tranca, que não quer demonstrar a decepção, o choro, a tristeza, ou mesmo a alegria. Nós precisamos ser mais extrovertidos, expressar mais os nossos sentimentos, colocar para fora as nossas emoções. Pare de esconder as suas emoções. Ria quando você estiver com vontade. Chore quando você estiver com vontade. Olha só, alguns benefícios que o riso nos traz. A risada exercita o cérebro. Sorrir diminui a intensidade de emoções negativas, como a tristeza, e relaxa o corpo inteiro. Sorrir alivia a tensão e o estresse e mantém os músculos relaxados por até 45 minutos. Por isso que a palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Rir faz bem para o coração. Vou falar de novo. Rir faz bem para o coração. Dar boas gargalhadas ajuda ainda no bom funcionamento do sistema cardíaco. Quando você sorri, o seu fluxo sanguíneo aumenta, auxiliando no controle da pressão arterial e protegendo você contra ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares. Rir é o melhor remédio.
Aleluia. Rir é o melhor remédio. Para que o simples fato de rir seja possível de se concretizar, o corpo humano pode chegar a movimentar até 80 músculos. O riso mexe com o cérebro, mexe com a garganta, mexe com o coração, com o tórax, as pernas, os pés e além do rosto, é claro, né? Para você dar esse bom sorriso aí, esse belo sorriso aí que está estampado no seu rosto. Segundo alguns estudos nessa área, essa forma de expressar a felicidade traz efeitos terapêuticos, como retardar o aparecimento das rugas durante o processo de envelhecimento. Entre os tantos benefícios para a saúde que o riso pode trazer, só um minutinho, por favor. Entre os tantos benefícios para a saúde que o riso pode trazer estão reduzir o estresse, promover a queima de calorias, melhorar a qualidade de sono. Olha o tanto de benefícios que o riso nos proporciona. Fortalecer o abdômen, melhorar a circulação sanguínea, a respiração e a digestão, fortalecer o sistema imunológico. O riso também estimula a criatividade e induz a criação de laços afetivos com outras pessoas. Às vezes nós estamos andando com uma cara muito carrancuda, muito sisuda. Ria mais, sorria mais para as pessoas. Crie oportunidades para rir. Como é que você faz isso? Assista filmes de comédia. Procure pessoas e ambientes engraçados. Uma dose diária de sorriso é contagiante, pode mudar a sua vida e melhorar a sua saúde. Mas eu estou falando sobre expressar os sentimentos. Rir é necessário, mas chorar também é necessário às vezes.